Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de geografia. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 17, o espaço socioeconômico da Amazônia. Então, aqui, nesse capítulo, nós vamos estudar os aspectos socioeconômicos e as modificações na infraestrutura produtiva da Amazônia ao longo dos anos. Nós vamos analisar, por exemplo, como está sendo proposta e realizada a exploração sustentável dos recursos da floresta, além de conhecer as diversas formas de extrativismo, agropecuária e as práticas dela, as práticas industriais na região, e por fim vamos discutir os processos de urbanização e a estrutura da rede viária deste complexo regional. Então vamos ver aí as modificações na estrutura produtiva. Então, desde a década de 1970, a Amazônia ela vem passando por profundas modificações socioespaciais, né? Resultante aí, principalmente, de uma política de estímulo do governo federal, a ocupação da exploração econômica da região nas últimas 3 décadas, o setor extrativista vegetal, que predominava na região, que perdeu parte da sua importância, e apesar de ainda empregar uma considerável quantidade de mão de obra. Então, a agricultura comercial, o extrativismo vegetal e o setor industrial passaram a ter participação no PIB da região. Então, vamos ver aí o desenvolvimento sustentável. É extremamente necessário desenvolver projetos para o aproveitamento econômico da floresta de modo sustentando, né, e recuperando as áreas que já estão desmatadas e degradadas. Então, a exploração sustentável da floresta pode gerar muitos empregos, aumenta a renda das pessoas que vivem naquela região, né? Aí vem o extrativismo vegetal, né? Que é a economia da região na Amazônia pode ser observada, né, de diversas atividades econômicas, e entre elas está o extrativismo, a agricultura, a pecuária e a indústria. Então, no extrativismo vegetal, algumas das principais atividades extrativistas vegetais da Amazônia são a extração do látex, principalmente das seringueiras, para a produção de borracha, a extração da castanha do Pará, a extração da madeira, a extração do açaí, o aproveitamento econômico da palmeira babaçu. Aí nós temos aí a extração do látex em seringueira, né? E aí nós temos o selo verde, né? O FSC, né? O selo de certificação. Então, apesar da criação das reservas extrativistas ainda serem poucas as madeireiras que atuam na Amazônia e respeitam as leis ambientais e trabalhistas do país, um número ainda menor delas recebeu a chamada certificação de manejo florestal, que é uma das principais esperanças para combater o corte ilegal de árvores, à custa inclusive de trabalho escravo. A adoção de certificados que garantem o manejo das florestas de forma responsável. Então, o mais importante deles é o FSC, né, que essa sigla em inglês significa Forest Stewardship Council, que é o Conselho de Manejo Florestal, né? Então, quem recebe essa certificação nas florestas nativas da Amazônia não corta a árvore rara ou jovem e respeita um intervalo mínimo para explorar essa mesma área, certo? Que é uma medida que possibilita a regeneração da floresta. Então, esse selo, né, como a gente já viu, é uma sigla em inglês, né, que é o Conselho de Manejo Florestal, e quem recebe essa certificação aí, né, não vai cortar as árvores raras ou jovens, respeitando esse intervalo de 25 anos para explorar uma mesma área.
Então, aí nós temos as selo verdes, né? Que são aí de 15% a 0,5% das que tem selo verde. As legais são de 600 a 20%. E as ilegais nós temos aí ainda, né, um número bem alto ainda, que é 79,5%. E aí nós temos o extrativismo mineral, né? Como a gente já falou do vegetal, agora nós temos o mineral. Então, um dos principais recursos minerais da região, que há muito tempo vem sendo explorado, é o manganês. Suas principais jazidas localizam-se no estado do Pará, em Rondônia e no Amazonas. São muito importantes as jazidas de Casterita, no Vale do Rio Trombetas, no Pará, que se localiza em uma importante jazida de bauxita, nas Serras dos Carajás, que desenvolve-se intensamente a extração do minério de ferro. Então, aí, a partir do meados da década de 60, graças principalmente ao projeto da Radan, foi possível conhecer melhor os recursos minerais que a Amazônia tinha, né? E isso favoreceu a instalação de um grande número de empresas nacionais, multinacionais, né? E a cada ano tem crescido a participação do capital estrangeiro na exploração mineral da Amazônia. Então, um dos principais recursos da região, como a gente já falou, que é bastante explorado, é o manganês, né? Sobretudo no Pará. Aí nós temos a mineração de ferro aí, né? A exploração, nós falamos agora há pouco. E os minérios para 5 séculos. Bom, Carajás, ela é uma das maiores províncias minerais, né, do mundo e pode ser explorada por cerca de 500 anos. Outro minério que também é bastante explorado é o ouro, né? As principais áreas de mineração do ouro na Amazônia são o Rio Tapajós, no Pará, Serra dos Carajás, no Pará, vários trechos dos estados de Roraima, Amapá e Amazonas, o norte do Mato Grosso, o Rio Tocantins, no estado de Tocantins, e o Rio Madeira, no estado de Rondônia, né? São essas regiões aí, né, que podem ser, né, exploradas aí por uns 500 anos, né? Principalmente a extração, né, do ouro, que tem provocado não apenas problemas de ordem ambiental, mas também de ordem social, né? Por causa dos conflitos com os poceiros e com os próprios indígenas, né? E essa descoberta dessas jazidas de petróleo e gás natural nas proximidades do rio Urucum, nas margens do rio Solimões, também, né, tem feito uma produção bastante considerável naquela região. Aí nós temos a agropecuária, né, que é uma parcela considerável da agricultura e da pecuária. A agricultura é uma parcela considerável da população rural amazônica, é uma prática a agricultura de subsistência, né, principalmente a que vive nas margens dos rios, que é os ribeirinhos, né, que vivem nas chamadas matas de várzea. Nesses locais o solo é fértil, consequência da matéria orgânica transportada pelas águas, né, depositadas ao longo das margens, e a prática da agricultura comercial tem enfrentado alguns problemas para alcançar melhor desempenho. Então, na Amazônia, algumas das principais áreas de cultivo agrícola que produzem em escala comercial são o Maranhão, né, grande produtor de arroz, e a zona Bragantina, né, que também tem produzido bastante cultura de pimenta do reino, de malva e alguns cereais de frutas tropicais. Já a pecuária, né, já que nós estamos falando da agropecuária, estima-se que existe atualmente mais de 80 milhões de cabeças de gado bovino na Amazônia.
Então, a pecuária é praticada no Mato Grosso, no Pará, no Tocantins, no Acre e em Rondônia. Então, nesses estados, predomina a criação extensiva, onde o gado é criado solto, né? Baixa produtividade. E na ilha de Marajó, no Pará, é desenvolvida a criação de búfalos mais resistentes às condições naturais do local, do que o gado bovino, e o Pará concentra cerca de metade do rebanho de búfalos do país. Né? Então, a derrubada da floresta para a formação de pastagens para o gado foi um dos principais fatores responsáveis pela ampliação do desmatamento naquelas áreas. Então, a indústria de eletrônicos, que nós temos na região do norte, né, na região norte do Amazonas, principalmente a Zona Franca de Manaus, né, que nós vamos falar aí. Então, Belém e Manaus são os dois principais centros onde se localizam as indústrias de bens de consumo da Amazônia. A partir da década de 70, né, com a criação da Zona Franca, a cidade de Manaus começou a apresentar crescimento industrial e teve a sua área de influência ampliada. Então, atualmente as fábricas de produtos eletrônicos andam se destacando, e as indústrias de computadores, de telefonia celular, de monitores de TV e de motocicletas são as que devem predominar na Zona Franca de Manaus, que recentemente o setor industrial vem crescendo, outro setor que é o de refrigerantes, certo? Então, a Zona Franca de Manaus é um grande número de indústrias eletrônicas, e com a redução de impostos cobrados na importação de produtos eletrônicos em todo o país, a partir de 1990, a competitividade das empresas comerciais e das indústrias da Zona Franca de Manaus diminuiu, levando aí à queda da produção e à diminuição de empregos. Né? Este último fator também tem provocado bastante a modernização do setor produtivo de fábricas. E a urbanização, né, com o recente processo de ocupação, que trouxe enormes contingentes de imigrantes para a região, em virtude desse crescimento vegetativo, a população amazônica cresceu bastante nas últimas 3 décadas, ou seja, nos últimos 30 anos. Né? Além dos locais tradicionalmente mais povoados, situados às margens dos principais rios, a região passou também a apresentar áreas com uma densidade demográfica um pouco maior nas imediações das rodovias, onde surgiu a maioria das cidades na região norte após a década de 70. Né? E aí a urbanização da região amazônica se caracterizou também por um aumento do número de cidades, né, que contou com a aceleração do crescimento da população, já falado anteriormente, notadamente em algumas capitais como Belém, Manaus, Porto Velho e Rio Branco. Né? E, por último, vem a rede viária amazônica. Então, a porção norte do território brasileiro, ela é servida com poucas rodovias. As principais estradas encontradas na Amazônia são rodovias federais, nomeadas de BR, em virtude da presença de grande quantidade de rios, que são utilizados para navegação, e da extensa floresta. Então, as ferrovias nessa região do país possuem pequena expressão. Pode-se dizer que os rios da Amazônia funcionam como verdadeiras estradas de água, né? Comparando-se o tipo de estrutura de transporte da região Centro-Sul com a da Amazônia. Nós podemos dizer que um navio cargueiro que viaja pelos rios é como um caminhão. Os automóveis seriam as lanchas e as voadeiras, né, são as motocicletas. Então, nas últimas décadas, porém, vem sendo ampliado e incrementado o transporte rodoviário, principalmente com a finalidade de dar suporte ao turismo, que cresce cada vez mais na Amazônia, e também para promover a integração da região com os países vizinhos, né, e chegar ao Pacífico e ao Caribe. Então, a partir de 2010, o Ministério do Turismo passou a divulgar
Roraima, como uma ligação entre o Brasil e a Venezuela, através da Rota 174, que leva os números de Rodovia Federal BR-174. E torna-se, de certa forma, um roteiro turístico de quase 1.000 quilômetros, que vai de Manaus, no Rio Amazonas, a Pacaraíma, em Roraima. Então, esse roteiro percorre uma área significativa da floresta amazônica, cruza reservas indígenas, né, no sul de Roraima e na metade do Amazonas, e chega até a região montanhosa do Monte Roraima, na fronteira já com a Venezuela. Obrigada e vamos às nossas atividades.